eu vou falar um pouquinho de autogoverno. É um tema que tem chamado, um assunto que tem chamado muito a minha atenção, principalmente porque eu tenho assistido muito e acompanhado muito o conteúdo do Marcos Strider. Eu já falei dele aqui. Ele é um psicanalista, um psicólogo, né, com uma gama muito grande de conteúdo, e ele fala muito de arquétipos também. Então, o conteúdo dele é muito voltado para o autoconhecimento. E ele tem sido um mentor para mim fantástico nesse processo de desenvolvimento e profissional e pessoal também. E essa semana passada ele falou muito desse autogoverno, né? Que você não espera acontecer, mas o autogoverno ele deve acontecer e é uma decisão, né, nossa, é um tipo de atitude que nós devemos colocar à prova e desenvolver, né? E por quê? Porque quem não governa a sua vida será governado. Ele fala muito disso. E o autogoverno nada mais é do que realmente dominar esse palco da vida. É você realmente dar sentido às suas atitudes e ao seu movimento. E ele, inclusive, faz uma analogia a respeito desse assunto, desse tema de autogoverno, em 2 filmes da Disney. Um é O Rei Leão e outro é o filme dos 3 porquinhos, né? E, inclusive, ele fala até, assim, do leão, que pela característica do animal, né? O leão, ele não se relaciona com a hiena. E ele fala o quanto a hiena anda em bando. Já o leão não, né? Ele tem esse autogoverno, ele é bem desenvolvido, ele tem caráter, ele realmente tem um posicionamento mais de líder. E a hiena não, até a sua característica física é diferente, né? E gosta de andar em bando, ela precisa dessa autoafirmação dos demais. E quando ele fez a analogia dos 3 porquinhos, aí sim, do filme, é o que me chamou a atenção de fato. Porque eu não tinha, em momento algum, prestado atenção nesses pontos que ele destacou, né? E ele, inclusive, até fala, assim, que são os filmes mais antigos da Disney, que realmente traz essa mentalidade das pessoas e esses insights de uma maneira disfarçada e sutil a respeito de arquétipos, né? E no filme dos 3 porquinhos vem isso muito bem desenvolvido. Então, assim, a analogia que ele faz, ele vai contando a visão que ele tem do filme à medida que vai passando, e aí ele cita, por exemplo, o porquinho da Casa de Palha, né? Então, o porquinho da Casa de Palha, quando você vai assistindo realmente o filme, você vê sinais da infantilidade dele, desse não autogoverno, dessa dificuldade realmente de levar a vida de uma forma mais séria, mais comprometida. A vestimenta do porquinho da Casa de Palha é uma vestimenta infantil, né? Ele canta o tempo inteiro, quem tem medo do lobo mal, de uma forma bem assim, não tô nem aí. E ele até faz uma analogia também com hoje em dia, né, com aquela música do Zeca Pagodinho, que é Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, o porquinho da Casa de Palha é aquele arquétipo, aquela pessoa que realmente deixa a vida me levar, né? E o que acontecer, eu vou tomando as atitudes. E aí ele faz uma casa de palha de uma forma bem leve, fácil, onde o lobo facilmente chega lá e consegue colocar tudo abaixo, né? Ele gosta muito de brincar e tem uma casinha simples. Ele não pôs energia nenhuma para montar e para criar situações para se proteger do perigo. Porque o lobo mau ali, na verdade, ele está representando no filme o perigo que nos assombra o tempo inteiro, né? De várias situações da vida. E aí, o porquinho, amigo dele também, que um motivava o outro a cantar o tempo inteiro Quem Tem Medo do Lobo Mau, que também construiu uma casa meia boca de madeira, né, simples também, que tem alguns sinais também de que é uma pessoa que leva a vida de qualquer jeito, que embora comece a melhorar um pouquinho, mas ele já se junta com o porquinho de palha e o porquinho de palha corre para casa dele e ele dá abrigo para ele, né, recebe ele lá.
também gosta de dançar, gosta de cantar música, gosta de levar a vida de qualquer forma, né? E ele, um dos sinais que tem na casa de madeira do porquinho é a ferradura, né? Que é onde mostra que ele conta com a sorte o tempo inteiro. E o lobo mau também vai lá, disfarçado, e consegue derrubar a casa também. E aí os dois correm para a casa do porquinho de madeira, né? Aí sim, nós temos a oportunidade de ver um porquinho que ficou durante um tempo trabalhando, criando situações para se proteger do perigo, né? Dificuldades para que as coisas ruins não chegassem de uma forma fácil para ele. Ele não é nem um pouco tolo, ele não quer brincar, a roupa dele já é uma roupa mais séria, né? Uma roupa de um engenheiro. Dentro da casa há vários sinais também, quadros que representam esse autogoverno e a base que ele teve, que é aquela base familiar, porque na casa do porquinho de pedra tem um quadro escrito família. Tem um outro quadro escrito tio em inglês também, ou seja, mostra situações o tempo inteiro da base familiar, né? Os dois porquinhos da casa de palha e da casa de madeira, no filme, eles se juntam cantando e ficam criticando a casa de pedra, enquanto o porquinho construtor está lá trabalhando, construindo a sua casa, né? Então, mostra ali de uma forma bem bacana o trabalho do porquinho construtor, enquanto poderiam surgir situações e dificuldades na vida, ele estava ali se protegendo, né? Criando uma base realmente importante para segurar quando a crise, o desafio chegasse, que no caso ali é a representação, a figura do lobo mau, né? E o lobo de longe só olhando e se preparando, pensando em criar alguma situação para ele conseguir se aproximar daquele porquinho, né? Daquela casa e chegar lá de uma forma que ele atinja o seu objetivo. E aí ele inclusive se disfarça para ir até a casa do porquinho de pedra, né? Para tentar dificultar esse entendimento. E aí ele com sopro, ele vai tentando realmente colocar aquela casa para baixo e não consegue, né? O lobo, depois ele corre realmente, ele tenta criar alguma situação para entrar dentro daquela casa, falando que era um vendedor de escovas, né? Tentando camuflar esse perigo que estava ali à frente. E o porquinho da casa de pedra, o porquinho construtor, ele abre a sua porta e ajuda os outros dois, né? Mesmo os outros dois criticando, ele recebe os dois amigos para protegê-los do perigo, né? E aí mostra, eles entram ali e até a postura do porquinho da casa de pedra é diferenciada. Ele toca piano, né? Então mostra ali realmente uma obra e situações de um porquinho que tem uma visão mais madura e mais desenvolvida da vida. E aí é o porquinho que realmente tem esse autogoverno, né? E aí dentro da casa o porquinho, o dono da casa, fala inclusive obrigado, né? Para eles, para os outros dois porquinhos, e realmente fala para eles: eu avisei vocês que o perigo iria chegar, que uma hora isso iria acontecer, e vocês o tempo inteiro levaram a vida na brincadeira. E, inclusive tem um momento no filme que na casa do porquinho de pedra mostra um quadrinho que representa a figura do pai, né, do pai que já se foi, que é um presunto, se eu não me engano, ou um bacon, alguma coisa ali, que está representando essa figura do pai, que é o pai que já se foi, né? Mas mostra que ele teve um pai presente. No entanto, a figura dessa saudade está ali exposto, né? Um presunto realmente que representa essa figura do pai. Mas que marcou presença, né? No entanto, tem esse quadro ali. E o lobo, ele acaba criando uma situação de entrar na casa através da chaminé e cai e queima o bumbum e foge, sai correndo, né? Aí já não tinha mais como ele ficar lá. Os elementos que são colocados dentro da casa do porquinho de pedra são os elementos que mostram a realidade,
né? Os outros porquinhos, os outros dois, estavam buscando um mundo ideal, que é um mundo de cantoria, de brincadeira, um mundo, né, ideal, que é o que eles pensavam, né, de curtir a vida adoidada. E o outro porquinho da casa de pedra realmente vivia a vida real. Né? Entre a vida real e a ideal há um distanciamento aí grande, né? Então você realmente tem que ter um autogoverno da sua vida para ter uma vida real, né? E não viver somente no mundo de faz de conta, confundindo ali o herói com o vilão da vida, né? A gente tem que deixar as coisas de uma forma muito mais clara. E as pessoas ficam esperando o autogoverno acontecer. E a gente não fica parado esperando esse autogoverno, a gente trabalha ele. E a gente vai vivendo ele no dia a dia. Como, por exemplo, o porquinho da casa de pedra, né? Que ele teve um autogoverno de desenvolvimento, de construir uma casa sólida, uma base sólida, né? Ali baseada nesses princípios que ele teve familiar para se proteger das situações que poderiam vir, né? Ou você influencia ou você é influenciado. Né? Ele se colocou na posição realmente de influenciar e não ser influenciado. Então mostra que a gente não pode ficar parado, né? Esperando as coisas acontecerem. O que falta realmente nas pessoas muitas vezes é a chamada atitude, né? Essa atitude de movimentar realmente a vida para trazer o autogoverno para sua vida. Então é essa mensagem que eu queria deixar aqui, contando essa história dos 3 porquinhos de uma maneira rápida, assim, essa analogia que o Marcus Strider fez, que é fantástico e que a gente antes tinha somente essa visão infantil do desenho animado, né? E após essa demonstração realmente dele, essa comunicação transparente que ele traz, que é o que eu procuro trazer aqui para vocês, a gente consegue visualizar toda a história dos 3 porquinhos e trazê-la para o mundo real e não somente ideal para nossa vida. Gente, curte esse vídeo, compartilha, siga o meu canal e a gente vai continuar aqui falando de vários assuntos interessantes. Beijo, até a próxima!